Shalom, shalom. Gente, até uma live que eu assisto na internet, eu começo a ver uma live assim, de pessoas sérias, sabe? De pessoas estudadas, sérias, que não usam o nome de Deus para ficar rico. Pessoas estudadas, pessoas que investiram do bolso deles para estudar, para estudar a Bíblia. Não só a Bíblia Novo Testamento, mas toda a Bíblia, desde de Gênesis, sabe? Pessoas que conhecem a história todinha do povo judeu, pessoa que lê a Antiga Aliança, que estuda a Antiga Aliança, que conhece hebraico, que conhece grego. Aí vocês vão falar, quem é esses? Vai no meu Facebook, eu posto sempre vídeo deles lá. Eu não sei se eu já postei hoje, se eu não postei eu vou postar. Porque eu amo os estudos que eles fazem sobre os sinais dos tempos. Então, me deu vontade de ler umas coisas aqui para vocês, ok? Tem que falar, quando a gente vai falar de igreja, não tem como passar sem citar a Igreja Católica Romana, né? Então, eu estava observando aqui nos meus pensamentos, a cabeça, assim, que tem coisa que é eu mesmo, que ninguém me falou. É que eu fico lendo, fico sabendo das histórias, fico pensando. Faço muito isso, graças a Deus. Graças a Deus que Deus me ajuda, me mostra algumas coisas. Então, eu estava aqui pensando, né? Quem foi o apóstolo escolhido para pregar por gentios? Gente, acho que todo cristão sabe disso. Se você não sabe, então uma das principais. Depois que você saber que Jesus morreu pelos seus pecados, depois que você souber disso, você precisa saber quem é o apóstolo escolhido por Deus para pregar por gentios. Se você não saber quem é o apóstolo que foi escolhido para Deus para pregar por gentios, você também não vai entender direito a Bíblia não, ok? Mas vamos lá. Ok? O que eu falei da Igreja Romana? Gente, outra coisa. Igreja Universal, Católica Universal, que não tem nada a ver com a Romana e nem com a do Bispo do Brasil, não tem nada a ver. Universal, palavra católico. Católico ou católica. Essa palavra significa no mundo inteiro. Simplesmente isso. Então, a Igreja do Senhor Jesus, ela está no mundo inteiro. Ok? Então, por isso que ela é chamada de Igreja Católica. Mas não tem nada a ver com romana. Romana é o particular de Roma. Na Igreja de Roma. A Igreja Romana, ela tem o particular dela, que ela é romana. Ok? Tem uma longa história aí que eles contam, mas, gente, antes da Igreja Romana existir, a Bíblia já existia. A história, Deus já tinha feito as promessas. Deus já tinha falado que ia salvar as nações. Então, vamos começar do começo. Ok? Mas aí essa igreja que eles falam que eles são a mãe, na realidade, mãe é Jerusalém, ok? Vocês já são filha? Ok? Sim. Eles já são filha. A mãe é Jerusalém. A primeira igreja que existiu foi em Jerusalém, gente. Não foi em Roma, foi em Jerusalém. Então, vamos lá. Vamos colocar os pingos nos i. Porque se você não conhecer a história direito, se você não pôr os pingos nos i, qualquer um vem e te engana. E te leva para falsas doutrinas e te leva para... Muitos estão até negando a salvação. Porque não conhece. Pera aí, vamos voltar. Quem é o apóstolo que você precisa conhecer? Que depois de Jesus, o apóstolo foi escolhido para trazer o evangelho para os gentios. Quem foi? Muita gente vai acertar, muito. Paulo, apóstolo Paulo. Mas pode ter alguém que não sabe. É apóstolo Paulo, ok?
Mas por que que a igreja romana pegou o personagem Pedro? Alguém já pensou isso? Por que eles pegaram o personagem Pedro? Mas não era para eles terem pegado o personagem Paulo? Porque Paulo que foi escolhido para pregar para os gentios, e a Bíblia que consta que Paulo ficou nos últimos anos da vida dele em Roma, pregando numa casa, preso, mas numa casa. Ok? Lembra lá da história do navio que ele foi, que ele apelou para César, lembra lá que ele tinha uma grande perseguição, primeiro em Israel, depois outras nações vizinhas. Então, Paulo ele era perseguido. O apóstolo Paulo, que iniciou como Shaul. Shaul é como eles falam da língua hebraica, ok? Mas nós falamos Saul. Saul, esse era o nome de Paulo, porque ele era da tribo de Benjamim. Ok? Então, mas o Paulo, ele também já tinha cidadania romana, ok? Então, Paulo... o nome dele virou Paulo. Não, gente. Ele tinha o direito de ter o nome dele romano, ok? E o hebraico, porque ele tinha as duas cidadanias, ok? Então, é uma longa história, gente. Eu vou explicar isso aqui não, gente. Mas tem nome que o mesmo que a língua portuguesa é da língua italiana igual, se fala igual. Mas tem nome que é muito diferente, muito diferente. Muito, e as pessoas não conseguem falar mesmo. Então, ele podia usar o nome correspondente à língua. Bom, isso aí vocês estudam, que eu não vou ficar... Eu não fiz faculdade de linguística, não. Eu vou aprendendo por aí. A faculdade que eu comecei a fazer e não terminei foi História. Mas vamos lá. Por que eles pegaram Pedro? A Bíblia fala que Pedro é o apóstolo escolhido para os gentios. Não. Volta a fita aqui, volta. Misericórdia, estou distraída. Pedro foi o apóstolo escolhido para pregar aos judeus. Aqui você vai ver as escritas do apóstolo Paulo nas cartas dizendo que Pedro foi chamado para pregar aos judeus e o apóstolo Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Só que primeiro o apóstolo Paulo ficou um tempo ainda pregando para o povo dele. Só sobreviveu porque Deus quis que ele sobrevivesse, então ele tinha morrido. Okay? Aliás, ele morreu e ressuscitou. Eu creio nisso. Ele morreu, ele foi apedrejado, que era apedrejado e morreu. Mas Deus ressuscitou. Ok? Então, vamos analisar as coisas. Se Pedro era para pegar para os judeus e Paulo era para pegar para os gentios, e a igreja em Roma é uma igreja que tinha mais gentios, por que eles escolheram Pedro como patrono da igreja? Não sei, eu acho que algumas coisas eles querem imitar os judeus. Esse é o único pensamento que veio para mim, é que algumas coisas eles querem imitar os judeus. Inclusive, eles criaram uma religião muito parecida com a do judaísmo, viu? Só não é mais parecida porque eles tirou o sábado e ficou com o domingo. Porque senão ia ser mais parecida ainda. Mas se você vê o luxo, as roupas... gente, que andava aqueles luxos todos eram os sacerdotes do judaísmo. A igreja cristã começou, não era assim. Era um povo simples. Mal tinha uma roupinha simples. E vivia fugindo. Ok? Ok. Isso para falar. Não sei por que eles pegaram Pedro. Por isso que eu falo, acho que eles queriam imitar os judeus. Agora eu não sei porque também, já que eles queriam imitar os judeus, por que eles não guardam o sábado? Ok. Não vim aqui para discutir isso. Mas vamos lá. Depois que você conhecer que Jesus de Nazaré morreu por ti, é teu Salvador, você precisa conhecer que Paulo é o teu apóstolo. O teu apóstolo não é da tua igreja que está aí. A gente respeita ele.
Respeita o teu apóstolo, quem tem, respeita, não tô mandando ninguém respeitar ninguém. Respeita apóstolo, pastor, missionário, profeta, respeita ancião, respeita todos. Porém, se você tiver prova também que eles estão no pecado, aqueles pecados que a Bíblia tem lá na lista, que tem uma lista. Se você souber disso, se você apoiar, você tá pecando também. Tá pecando também. Então você também vai ter que arrumar alguém. O apóstolo Paulo falou que era para ser corrigido na frente de todo mundo. Só que as pessoas não fazem isso e, infelizmente, tá uma tristeza o meio evangélico. Mas também eu vou pular isso aqui. É que eu tava ouvindo, às vezes eu coloco para ouvir. Essa noite eu não conseguia dormir, tava sem sono. E eu falar, tô sem sono, então vai a palavra de Deus na minha cabeça. Então eu vi bastante as cartas de Paulo. Paulo recomenda isso. Tem testemunha, 2 ou 3 testemunhas, que a pessoa tá em adultério, tá roubando a igreja, o líder. Você tem 2 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, e é verdade, você pode levar o assunto à igreja e tentar resolver. Só que, deixa pra lá. Apóstolo dos gentios, mas isso eu não quero que vocês esqueçam. O apóstolo dos gentios é Paulo. No hebraico, Shaul. Na língua latina, porque ele tinha cidadania romana, Paulo. Paulus, latino. Paolo. Hoje em dia no italiano é Paolo, mas no latim é Paulus. Ok? É Paulus. Era com U, não tinha U. Não era nem como é no português e nem como é no italiano. Que uma vez eu vi escrito Paulus. Enfim. Então eu já falei do quê? Não sei por que a igreja romana, que não é a primeira foi em Jerusalém. Eu não sei por que a igreja romana pegou Pedro como patrono, se Pedro é apóstolo dos judeus. Apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Mas nós ficamos com ele, nós ficamos com Paulo, ok? Eles não pegaram, eu quero o apóstolo Paulo como meu apóstolo. Muitas vezes já fica assim, não entendi a Paulo, mas a gente vai começar estudando, a gente começa a entender Paulo, ok? E eu agradeço a Deus por ter nos dado o apóstolo mais estudado que existia do meio dos apóstolos para pregar para o gentio, o apóstolo Paulo. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui umas 3 referências, vou falar rápido, porque os textos são grandes, para tentar explicar para vocês o que eu quero dizer. Vamos lá. Sabe por quê? Porque tá uma confusão tão grande. O crente não tá mais acreditando em arrebatamento, crente não tá mais arrebatado, crente tá fazendo uma confusão, crente tá pegando doutrina judaica, colocando na cabeça, tá fazendo uma confusão, crente não sabe mais separar o que é igreja, o evangélico, o crente, tá tudo confuso, tudo confuso, misturou tudo, tá tudo confuso, não acredita mais no arrebatamento, não acredita... Não acredito em um bocado de coisa, tá, grudou nessa terra, nem a alma não quer sair dessa terra. Deus não nos criou para morar nessa terra. Se você tá assim, se apegado, não, quando eu morrer minha alma vai ficar aqui. Oh, meu Deus, fazer igual os italianos falam, poverino. Pô, poverino. Ok? Então, vamos lá. Romanos 11. Leia todo Romanos 11, mas eu vou pegar aqui do versículo 25, porque ele é muito grande. Vamos ver se agora só tem a igreja, não tem mais nada, e acabou, e blá blá blá, e tudo que está escrito no livro de Mateus é para a igreja, Lembra que o Senhor Jesus estava pregando para os judeus. Sabe quando que o Senhor Jesus pegou para os gentios? Quando ele encontrou com a samaritana no poço e ficou 2 dias em Samaria. Porque os samaritanos, eles é descendente das 10 tribos
mas ele já tinha se espalhado pelo mundo inteiro, só tinha um restinho ali. E eles, naquela época, os judeus, se visse um samaritano de um lado, eles atravessavam para o outro lado da rua. Por quê? Porque não era mais considerado povo de Deus. Não estou nem falando de filho, porque não tinha muito esse negócio de filho. Esse negócio de filho a gente vai conhecer com o Senhor Jesus, ok? Então, é povo de Deus. Então, como o samaritano espalhou, não lia mais o Tanar, que é toda a antiga aliança, vai até Malaquias, de Gênesis até Malaquias. Então, eles não seguiam o Tanar mais, as profecias, um bocado de coisa, eles não tinham mais o samaritano, ok? Tem até aquela discussão, lembra lá com o Senhor Jesus com a samaritana no poço? João 4, se você ler, você vai ver. Ok? Então, o samaritano já era gentios. Quando o Senhor Jesus foi ali, ficou 2 dias em Samaria, ele já estava pregando para os gentios. Ok? Vamos lá. Que o nosso Senhor é maravilhoso. E já 2000 anos, viu, gente? 2000 anos vai fazer do evangelho sendo pregado. Começa a pensar, quando que os apóstolos começou a pregar para os gentios? Aí faz 2000 anos. Começa, analisa o tempo, para você não ficar perdido na história, nem no que os outros falam. Vamos lá. Mas agora vamos para Romanos, para a gente ver se é tudo a mesma coisa. Ah, mas tem judeu na igreja. Meu filho, tem judeu na igreja, tem árabe na igreja, tem gentil na igreja, tem tudo. Mas eu não estou falando da igreja, eu estou falando que tem a igreja e que tem Israel. Porque Deus julga cada nação, como povo. Ok? Agora a gente vai tratar do nação Israel, junto com o povo de Israel. É nação com o povo que está nela. Ok? Os brasileiros Deus vai punir como nação brasileira e com o povo que está nela. E ore muito pelo Brasil, viu? Ore, gente, ore, porque a coisa tá boa, não. Tomara que um dia eu possa ver esse vídeo e falar glória a Deus que passou aquilo. Mas não, sério, eu não vou nem falar sobre isso. Deixa pra lá. Então, Romanos 11, 25 fala assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Alguém já pegou esse versículo para você? Se não pegou, você pega a Bíblia e lê. Ok? O endurecimento foi até quando, gente? O endurecimento dos judeus foi até quando, gente? Às vezes é que a pessoa coloca Israel. Nós sabemos que Israel é as 12 tribos, mas tem passagem na Bíblia que vai estar usando a palavra Israel, que é para os judeus, ok? Porque eles também fazem parte do Israel. Mas tem aqueles mais específicos. Vocês vão entender, gente. Só vocês conhecer aí as 2 casas, como é que ficou. Uma casa virou gentil, a outra ficou lá, do qual o Senhor Jesus nasceu. Uma do Senhor deu carta de divórcio, a outra o Senhor não deu carta de divórcio, que foi Judá. Gente, vocês precisam conhecer, nós precisamos conhecer a Bíblia, gente, senão qualquer um vai vir nos enganar. Santo é o nome do Eterno. Olha aqui, o 25, o final do 25 de Romanos 11. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, ok? Então fica atento aí que a plenitude dos gentios está perto de entrar e muita gente não vai ser mais salvo. Não brinca com o evangelho não, gente, não brinca. Vamos lá, o 26. E assim todo Israel será salvo. É todo o remanescente, tá? Aqui fala todo Israel, mas é todo o remanescente, porque ainda vai acontecer muita coisa até lá. Muita coisa. Então, na Bíblia fala todo é o remanescente, porque você vai achar vários outros versículos que falam que é os remanescentes. Muito mais. Mas eu vi lá escrito todo Israel. Mas tem uns 4, 5 versículos que falam que é o remanescente. Então, é todo Israel que tiver nessa época. Vamos lá. 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. O libertador já veio, mas eles rejeitaram. Mas o libertador virá outra vez. Então vamos lá para o 27.
E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Vós quem? Gentios. Paulo falando, apóstolo Paulo, meu amado apóstolo, que todo gentil tem que amar esse Paulo. Se bem que depois que a gente aceita Jesus, a gente não é mais gentil, não, gente. Agora é povo de Jesus. Vamos lá. Ok? Eu já li aqui o 28 agora. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, vós que os gentios, também as 10 tribos que se desviou da palavra de Deus, que foi para as nações também, eram gentios, ok? Era considerado tudo gentil, gente. Tudo junto, misturado. Nós temos sangue, se bobear, nós temos sangue de quase todas as tribos. Porque misturou muito, foi muita mistura. Inclusive o Judá também se espalhou pelo mundo. Mas vamos lá. A igreja de Cristo é os que se convertem a ele. Não importa se é das 10 tribos, das 2 tribos de árabe, de descendência de Esaú. Gente, não importa. Se converter ao Senhor Jesus, é noiva de Cristo. Então vamos lá. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Porque eu não vejo, tem coisa que eu não vejo as pessoas pregar. Eleição. Sabe o que é eleição? Que os calvinistas fazem confusão e outros crentes por aí também faz. Eleição, os eleitos. Eleição é quem é eleito. Olha aqui, ó. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Eleição é assim, eleição. Isso aí é por judeus. Quem são os pais? Quem são os pais? Abraão, Isaac e Jacó. E depois os filhos de Jacó. Ok? Por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó, aqui está falando da descendência de Abraão que veio através de Isaac e Jacó. O Senhor falou assim, que ele escolheu Jacó e aborreceu Esaú. E escolheu Jacó, porque ele é Deus, ele escolhe o que ele quiser. Ok? Então, eles são eleitos e são amados por causa de quem? Dos pais. Quais pais? Abraão, Isaac e Jacó. Você nunca esqueça isso. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Então, vamos lá. Vocês têm que ter na memória. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fosse desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia. Ok? Quem foi desobediente a Deus antes? Os gentios. E agora estava alcançando a misericórdia através da fé em Jesus de Nazaré. Ok? Aqui, ó. 30. Romanos 11. Leia tudo. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, Deus preparou o cenário. Esse povo já sofreu muito, gente. Vocês não têm ideia. Depois que eles rejeitaram o Senhor Jesus, eles não pregam isso. Se você que não conhece a Bíblia não entender, eles já sofreram muito. Jerusalém foi destruída, pessoas foram mortas, queimadas, passou fome no ano 70. Estuda a história, vocês vão ver tudo. Porque eles rejeitaram o Senhor Jesus de Nazaré. E depois, também quando eles foram perseguidos na Alemanha. Eles também foram perseguidos na Alemanha, gente. Muito perseguidos. Ainda fazia parte. Porque aqueles que entregaram o Senhor Jesus para ser morto falou que, ele é inocente, pois então que caia o sangue dele sobre nós e nossa descendência. Ok?
Não brinca com Deus, não. Eles tinham deixado Deus tão aborrecido que Deus falou, olha, pois o meu filho vai nascer e vocês não vão crer. Só acreditou aquele que Deus abriu a mente. Pouquíssimo, nem sei. Acho que não sei nem se deu 10%. Mas vamos lá. Ok? Assim também, esses agora foram desobedientes para também alcançar misericórdia pela misericórdia de vós demonstrada. Então, Deus permitiu que eles fossem desobedientes para que aqueles que tinham sido desobedientes primeiro, os gentios, alcançassem misericórdia. Porque Deus encerrou. Quem? Encerrou. O que é encerrar? Você coloca tudo dentro de um quarto, tranca a porta. Encerrou. Ali. Porque Deus encerrou. Todos. Aqui não fala que foi Judá, que foi Efraim, que foi árabe, que foi Esaú. Não. Aqui fala todos. Porque Deus encerrou todos, como se Deus colocasse todo mundo dentro de um quarto e fechasse a porta. Quê? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. É Deus, gente. Ninguém explica Deus. Para de ficar achando que os teólogos sabem explicar Deus. A gente sabe 0,000,1% sobre Deus, gente. Para com esse negócio. Ai, nossa, agora eu sei tudo sobre Deus. Não sabe nada. Deus pode parecer aí te revelar algo novo que você nem sabe. E você vai ficar assim meio tonto. E Deus tem que revelar muitas coisas para a pessoa. Porque se Deus revelar para outra, ela não crê. Tem que dizer para ela. Ok? Enfim, então vamos lá. Deus encerrou todos os humanos, todos os seres humanos. A Bíblia fala que Deus olhou na terra, não tinha nenhum sequer que não tivesse no pecado. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo também falou isso, ok? Então, o que a gente viu aqui em Romanos? Vamos voltar aqui? Talvez alguém já esqueceu. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento, essa palavra está dando nó aqui, o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que é esse em parte? Porque teve aqueles que se converteram a Jesus de Nazaré, ok? Aleluia? E agora? Vamos ver? Vamos ver o que está preparado para Israel? Gente, é para Israel, gente, não é para a igreja. Se você está lendo isso aqui como é para a igreja, você não entendeu nada do que é crer no Senhor Jesus e será salvo. Como eu estava falando, eleito, que é o povo eleito, é eles. Eles são o povo eleito. E nós somos os salvos pela fé em Jesus de Nazaré. Pela graça sois salvos mediante a fé. Se você não entende isso também, vai ficar complicado para você dizer que é parte da igreja de Cristo. Então, vamos lá. Jeremias 30. A palavra que o Senhor, a palavra que do Senhor, a palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo. Assim diz o Senhor com todas as letras maiúsculas, ok? E o V vai vir. Adonai. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Escreve no livro todas as palavras que tenho falado. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo, Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. Ah, eles já voltaram. Voltaram nada, gente. Tem mais judeus nas nações do que Israel. Voltaram 10%. Vamos continuar lendo.
E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de tremor e de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se o homem pode dar à luz. Por quê? Pois vejo a cada homem com as mãos sobre os ombros, como que está dando à luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos. Gente, o sofrimento humano mais declarado, mais forte, é quando a mulher dá à luz a um filho normal. Eu tive 3 filhos, mas foi cesárea, graças a Deus. Mas eu senti dores, mas eu não tive normal, ok? Ok? Então, aqui ele estava comparando os homens com uma mulher quando está para dar à luz, quando está com as dores do parto, quando está para nascer a criança desesperado, pálido, não aguenta mais fazer força, todas aquelas histórias. Então, ele falava assim, que eles olhavam para os homens e viam os homens desse jeito, viu? Os homens de Israel e de Judá. Vamos lá. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Angústia para Jacó. Angústia para... Ah, mas foi no ano 70. Não, não foi porque eles não foram salvos. Ah, foi na perseguição do homem lá. Também não foi, porque eles morreram. Então esse tempo ainda vem. Vamos lá. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão deles os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu pai, rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações, entre as quais te espalhei. O que ele ia fazer, gente? O que o Senhor ia fazer, gente? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações, entre as quais te espalharei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. O Senhor deu fim nas nações que fez maldades com o povo de Israel? Não, gente, elas ainda existem. Ok? Então esse tempo ainda não veio. Vamos lá, o 12. Ele lembra que os apóstolos que eram cristãos, hoje nós usamos esse nome cristão, ok? Mas naquela época os nazarenos do caminho, seguidores do Messias, da seita, um bocado de nome eles receberam. Até recebeu o nome de cristão, ok? Ficou. Depois recebeu o nome de cristão, ficou. Eles falaram para o Senhor Jesus, quando que vocês vão restaurar o reino de Israel? Quando será? E o que o Senhor Jesus falou para eles? Não compete a vós saber, isso é coisa do Pai. Então vamos lá. O 12. Porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo. Não tens remédio que possa curar. Todos os teus amantes. Quem são os amantes? Sabe quem são os amantes? O povo aqui em Israel faz concerto de paz e não sei o quê. Ok? Tratado de paz. Agora tá fazendo com um monte aí. São os amantes de Israel. Aqui, ó. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel.
pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados, porque gritos por causa da tua ferida. Tua dor é incurável, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e todos os que te despojam entregarei ao saque, porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada. A repudiada. O que é repudiada? É a mulher que o homem mandava embora e não dava carta de divórcio. É outro estudo que também os evangélicos não entendem. E te chamarão a repudiada. Por quê? Porque Deus não deu carta de divórcio para Judá. Deus deu carta de divórcio para Israel, para as 10 tribos, mas para Judá não deu. Então, que ele dividiu, ficou com duas mulheres, ok, gente? Conheça a história. Aí ele falou assim, olha aqui 17, Jeremias 30, 17. Porque te restaurarei a saúde, te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. A repudiada era a mulher que o marido mandava embora, porque estava, ai, você não fez isso direito, você não fez a comida direito, você não cuidou de mim direito, você não cuidou da casa direito, eu vou te mandar embora. Repudiou, mandou embora. E tu não pode pegar mais nenhum outro homem, porque tu só está repudiada, tu não tem carta de divórcio. Foi assim que Judá ficou, ok? Vê lá, gente. Não joga a antiga aliança fora, não. Porque você vai entender sobre o que é repúdio, sobre o que é divórcio. Lê lá em Levítico, acho que é Levítico, Deuteronômio, não sei. Ali fala sobre divórcio. Eu vou pregar isso quando eu vou falar, pessoal, não deixa nem eu falar, diz que não crê assim, deixa pra lá. Gente, a gente tem que ficar com a Bíblia. Ó, o 18. Assim diz o Senhor, eis que farei voltar do teu cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre os seus montões, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-lo-eis, e não serão diminuídos. Glorificá-lo-eis, e não serão apoucados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Os opressores de Israel já foi castigado? Não foi. Não foram ainda. Então esse tempo ainda virá. Vamos lá. Zacarias 14, esse aqui é o texto dos textos. Esse texto não pode estar fora quando vai se falar dos tempos do fim com Israel. Não pode tirar esse texto fora. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações, para que peleje contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Vocês entenderam o que é, viu? Sexualmente. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Ok? Lembra lá? Tá no campo, um será levado, outro será deixado. É desse texto aqui, Zacarias. Tá falando para o povo de Israel, ok? Eu sei que tem muita discussão sobre esse texto, porque gente, por isso que as pessoas estão tudo confusas sobre o arrebatamento, porque pega os textos que é para Israel, que Deus tratando de Israel, e coloca para o arrebatamento. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, né? O restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Quem está defronte de Jerusalém para o Oriente?
e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, aberto, viu, gente? Rachado, meio a meio. Isso que ele tá falando, ok? Fendido. No meio, pelo meio. Para o Oriente e para o Ocidente. Metade para o Oriente, metade para o Ocidente. Ali vai fazer a divisão entre o Ocidente e o Oriente, ok? E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dela para o sul, ok? Norte de Jerusalém. Norte de Jerusalém, samaritano. Sul de Jerusalém, judeus. Vamos lá. O 5 de Zacarias 14. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. O Azazel. Aqui está Azel, mas fosse, talvez no hebraico é Azazel, ok? Até Azel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Quem é que vem com todos os santos juntos? Jesus de Nazaré. Mas para tratar com as nações, para tratar com Israel, não é arrebatamento. Então, por isso que as pessoas não estão entendendo, que está misturando tudo. Vamos lá. O 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Não vai ter um dia assim, sabe aquele dia que fica todo nublado? Parece que vai chover e fica todo nublado. É um dia assim, que não haverá, que não tem nem muita claridade, mas também não está escuro de tudo, ok? Está escrito aqui. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. E depois a luz voltará, ok? 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade dela para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Isso já aconteceu? Não. Não. Jerusalém tem que fazer irrigação para ter as frutas que tem lá e as verduras. Quem não tem essas fontes de água que vai jorrar, não. Não tem. Não tem. Tem vezes lá que até o Rio Jordão fica quase seco. Vamos lá. O 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Ok? Agora, deixa pra lá. Fugiu da minha cabeça o nome. Echad é um. Ok? Que é Pai, Filho e Espírito Santo é um. É um. Também não vou discutir com isso, não, que não vai levar a nada. E é perigoso pecar contra o Espírito Santo. Ok? Echá é um. Não quer dizer que é um sozinho assim, gente. É um de união total em tudo. Vamos lá, o 10. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde a Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, desde a torre de Anail até os lagares do rei. Você está vendo? Vocês acham que os judeus usam Jerusalém toda, gente? Usa nada, usa só um pedaço. O lugar que eles mais queriam, eles não têm. E quem... Gente, se eu for falar aqui, é perigoso... É perigoso cortar até meu vídeo. Vocês sabem quem manda Israel nos dias de hoje. Vocês sabem quem manda, ok? Vocês sabem. Não vou falar que se vocês for esperto, vocês sabem. Porque o lugar principal que os judeus querem, eles não têm mão. Então, o que manda ali? Vamos lá. As nações também decidem, ok? Então, eles não têm liberdade. Não tem, gente. Não pensa que ele tem liberdade. Não tem, gente. Não tem, gente. Aquilo que está promesso na Bíblia ainda não aconteceu com eles. Vamos lá, o 11. E habitarão nela e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. E esta será
a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. E sua carne apodrecerá, estando eles em pé, lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Você já viu aquele pessoal lá que luta, cair assim? Nessas condições que está falando, que lutar contra Jerusalém vai acontecer isso? Se aquele povo caísse assim, que luta contra Jerusalém, eles não continuavam cada dia fazendo guerra, já tinha acabado a guerra. Vamos lá. Então, não é esse período. Olha lá o 13. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor um grande... Senhor, Adonai, toda vez Hashem, é a mesma coisa, viu, gente? É uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Vai ter uma guerra, as pessoas vão ficar... E vou parar aqui no 14, depois você lê Jeremias 30 e lê Zacarias 14. E lê Romanos 11. Pelo menos você entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer. 14 agora, e finaliza aqui. 14. Zacarias 14. Também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor. Ouro, prata, roupas em grande abundância. E agora eu pergunto, você que já foi em Israel, tem gente que vai todo ano. Eu fui uma vez, me apaixonei, mas aí nem tudo que eu me apaixono na minha vida eu tenho. Então eu tenho que me contentar. Eu me apaixonei tantas vezes e não fico com quem eu me apaixono, não fico com a cidade que eu me apaixono. Então eu já me acostumei, tá? Já me acostumei. E obrigado, Senhor, porque a gente tem que ser grato em tudo. Mesmo que a gente não tenha aquela pessoa que a gente apaixonou, mesmo que a gente não tenha aquela cidade que a gente apaixonou, mas pelo menos a gente não vai ficar idolatrando, porque quando a gente se apaixona, a gente fica idolatra. Tem gente que é idolatra de Jerusalém. Muitos evangélicos é idólatra de Jerusalém. E Jerusalém, ele tem um poder espiritual assim muito que te suga, que te puxa. E ali não é só o poder do bem, ali tem todas as religiões, todos os deuses. Ali é parecido com aquele texto lá do Apocalipse. A cidade lá. Por isso que eu não acredito nessas essas pessoas que falam, pregam, fica arrumando. A gente também tem que pensar com a nossa cabeça. Tem pessoas que eu amo o ensino delas, mas tem coisa que elas falam que não concordam. Então, por exemplo, falar que a outra cidade lá é a Babilônia, onde só tem uma religião predominante, aonde que tem várias religiões e todas predominam. Pelo menos as 3 maiores predominam ali. Jerusalém. Pesquisa. Ok, gente. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Ainda vai ter esse tempo que Deus vai tratar com essa nação, com esse povo. E aqui não tá falando de arrebatamento, tá falando de igreja, falando de nada. Você tem que entender isso. Porque senão você vai fazer... Uma época eu já tava indo pela cabeça deles, já não tava mais acreditando que o Senhor Jesus ia vir nos buscar. Assim, tão rápido. É tão rápido mesmo, gente. O dia e a hora a gente não sabe. Eu creio que tá perto, muito perto. Muito mesmo. Ok? Muito mesmo. Das promessas do Senhor Jesus se cumprir. Ele falou lá em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Já existia. Ele não foi fazer, já tinha. Ele só foi preparar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou e venho buscar vocês. Ele vai buscar as pessoas da nação, levar para Jerusalém. Gente, seja inteligente. Nossa, tem as pessoas tão estudadas e fala uma coisa dessa. Gente, Jesus estava em Jerusalém. Jesus é Deus. Ele falou lá, casa do meu pai. Na casa do meu pai. Ele não falou aqui. Olha, aqui é a casa do meu pai. Tem muitas muralhas, vou trazer vocês tudo para cá. Trazer para onde? Você já estava lá, falando com o povo.
Vocês já estavam lá. Como é que você vai levar alguém pro lugar que você já tá? E você fala assim, eu vou te buscar. Mas eu já... As pessoas vão dizer, ué, mas nós já estamos aqui já. Então ele vai levar para o lugar aonde os apóstolos não estavam, que é o lugar da igreja. Se você não crê, também posso fazer nada. Eu quero ficar com Jesus, a Bíblia e o que ele falou, porque ele é Deus e ele faz da forma que ele quer. Ok, gente? Pai, shalom, shalom. Tomara que as pessoas vejam pelo menos essa live. Se inscreva no meu canal do YouTube. Pai, shalom.